nome a essa série, eu tenho que responder uma pergunta que talvez esteja no seu coração. Por que o pastor resolveu, do nada, né, como a gente fala, né? Do nada o pastor vai fazer uma série de mensagens no livro de Esté. Por que o livro de Esté, pastor? Queridos, nós não estamos alheios ao que acontece. E estamos em um ano muito decisivo para a nossa nação em termos de rumos políticos. Aquilo que vai ser decidido no período eleitoral determina o que vai acontecer na nação a nível de Estado, federação, por 4 anos. E nós vimos com muita tristeza, graças a Deus isso não aconteceu aqui na Igreja de Nazaré de Caruaru, amém? Mas nós vimos a Igreja do Senhor Jesus aqui na nossa nação se perder um pouquinho, por colocar, dentre muitos motivos, né, a igreja se perdeu em alguns casos, por colocar esperança demais no lugar errado. E nós entendemos que é a palavra de Deus quem nos guia, amém? Nós somos guiados pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor pode nos ajudar a passar por momentos como esse. E Esté, irmãos, acima de todas as coisas, é um livro sobre ambientes de poder, sobre o que acontece nos ambientes de governo. Então, orando ao Senhor por uma nova série de mensagens, eu entendi que é muito propício nós falarmos e aprendermos sobre Esté, sobre o posicionamento público do povo de Deus, sobre a hora de se posicionar no Senhor e a hora de se posicionar publicamente. Então temos muitas coisas que vão nos ensinar, que vão trabalhar em nós, não apenas para esse período, mas para a nossa edificação. Lembre-se, você que talvez não seja tão familiarizado com o livro de Esté, aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Você conhece esse texto? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para correção, para instrução, para o ensino, para a repreensão na justiça. Ou seja, Esté é parte da escritura, sim ou não? Esté é inspirada por Deus, sim ou não? Então significa que está à disposição do povo de Deus. Eu já disse algumas vezes aqui, quando a gente expõe livros menos comuns assim, como já aconteceu com o livro de Judas, né? Que o pastor quase não sai, passou quase 6 meses no livro de Judas, uma cartinha desse tamanho, e eu falei isso naquela ocasião. A gente tem que se acostumar a provar da palavra toda. Fizemos a série dos Salmos, e todo mundo gosta de Salmos, mas a gente fica só Salmo, Evangelho. Querido, a Bíblia toda está para nós, amém? A Bíblia toda tem lições, tem aprendizado, tem coisa que nós podemos aplicar às nossas vidas, amém? Então, por que demos esse nome? O rei, a rainha e o reino. Justamente porque ao longo do livro de Esté, irmãos, nós vamos ter muitas oportunidades de entender como o reino de Deus, como a lógica do reino de Deus, ela está muitas vezes em contraste com a lógica, o governo e o modo de fazer do ser humano. Quando nós olharmos para o livro de Esté, a partir de hoje, inclusive vamos já fazer isso, nós vamos entender que muitas vezes o reino de Deus, ele opera numa lógica de sentido, de autoridade, de regras, de princípios, que nós não veremos nos ambientes de poder, que nós não veremos entre os poderosos dessa terra. E nós então precisamos, irmãos, treinar o nosso olho, para que a gente não queira viver o reino de Deus a partir do jeito, da forma que se vive nas esferas de poder humanas. Você está entendendo isso? Às vezes, por estarmos infectados pela lógica de poder desse mundo, a gente acha que o reino de Deus opera na mesma lógica. Foi o que aconteceu quando os discípulos começaram a discutir sobre quem era o maior. E Jesus diz: olha, os reis da terra dominam sobre os povos, exercem autoridade sobre eles. Aí Jesus faz assim: mas entre vocês que fazem parte do reino de Deus, não será assim. Então Jesus está dizendo: olha, no mundo, na lógica dos governos humanos, dos poderes humanos, o maior é aquele que usa mais força, que tem um maior exército, que tem mais riqueza, que tem mais poder bélico. Mas entre vocês, e até foi ministrado isso algumas vezes aqui no mês de junho, o maior é aquele que serve. Jesus está dizendo: no reino de Deus é ao contrário. E queridos, como é importante a gente ter esse contraste na nossa cabeça.
o livro de Esther é sobre isso, mas é também sobre muitas outras coisas que nós vamos desfrutar ao longo dessa série de exposições. Eu estou prevendo, irmãos, 15 mensagens. Se tiver alguma alteração nesse percurso, aí a gente vai descobrir. Mas o previsto são 15 reflexões nesse livro de Esther. Então vamos começar. Esther capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Leia comigo. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações, não apenas hoje, mas ao longo de toda essa série, que a tua igreja ela persevere, porque Deus, sempre que estamos diante da tua palavra, há ali uma oportunidade de edificação, de crescimento espiritual, de instrução, de correção de rota. E essa é a nossa oração, não a respeito apenas dessa mensagem de hoje, mas dessa série, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? O título da mensagem de hoje é Pequeno Poder, Grande Exibição. Diga assim: pequeno poder, grande exibição. Queridos, essa parte introdutória mostra onde se passa a história de Esther. Esther foi escrito no mesmo período, foi vivido pelo menos no mesmo período onde acontece a história de Esdras, também um pouco da história de Neemias. É aquele período do pós-exílio. Você deve imaginar que, você deve saber que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico. Depois que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, cercou a cidade, depois do cerco invadiu, levou milhares de judeus cativos para a Babilônia. O território que era ocupado pela Babilônia, ele foi logo após, na geração seguinte, ele foi ocupado, foi o Império Babilônico foi derrotado, a linhagem de Nabucodonosor saiu, perdeu ali o seu poder, o seu status, e logo o mundo de então, ou grande parte do mundo, passou a ser governado por 2 povos, que ficaram conhecidos como os Medo-Persas. Eu lembro da primeira vez que eu li a Bíblia, e eu em vez de ler Medo, que é como se lê o nome desse povo, eu li Medo. E que nome engraçado, Medo, Dario, o medo, mas não é medo, é Medo. Então esse povo, o povo Medo-Persa, governou onde os babilônicos governaram. E foi esse povo, a partir de Ciro inclusive, que libertou o povo para voltar para Jerusalém. Voltar e construir as muralhas, as cidades. E é o período inclusive de Neemias. Na verdade Neemias é um pouco depois de Esdras. Esse período de volta. Mas nem todos
os judeus voltaram. Muitos ficaram ali no Império Medo-Persa, nas cidades, e uma dessas cidades onde os judeus ficaram, onde muitos judeus permaneceram sem retornar a Judá, sem retornar a Jerusalém, foi justamente a cidade de Suzã, onde boa parte da nossa história acontece. O texto começa então falando sobre Xerxes. Talvez na sua Bíblia esteja Assuero, é a mesma pessoa. Xerxes e Assuero são as mesmas, se referem, são nomes diferentes para a mesma pessoa. É muito comum isso no mundo antigo. E esses 9 versículos que nós lemos do capítulo 1, eles mostram, como era esplendoroso o reino de Xerxes. Começa falando dessa extensão territorial, lá do extremo leste, lá quase na Índia até na África, aqui na Etiópia, hoje conhecida como Núbia. Hoje não. Então esse reino ele tinha essa vasta extensão. Mas eu quero, irmãos, mencionar algo muito importante do livro de Esther e que nos ajuda a compreender muitas coisas que acontecem ao longo desse livro e aplicar também algumas coisas na nossa própria vida. O livro de Esther ele tem uma grande peculiaridade. Aqueles que leram e prestaram atenção na leitura do livro de Esther, e aí fica o desafio, de você ler o livro de Esther, junto conosco. A gente vai ler ele todo, em cada mensagem a gente vai ler uma partezinha e vai acabar lendo ele todo. Mas que você leia ele bem detidamente, com bastante calma, sem entender tudo aquilo que a gente foi explicando aqui. Esse livro, irmãos, em nenhum momento você verá uma menção ao nome de Deus. Deus não é citado em todo o livro de Esther. Você não vai ouvir a expressão Senhor, como a gente vê muito comum nos livros da Bíblia. Você não vai ver Deus aparecendo, e Deus disse, e Deus fez, e Deus falou, e oraram a Deus. Não. Na verdade, há uma menção apenas de algo espiritual, vamos dizer assim, no livro de Esther, que é quando mais à frente Esther convoca um jejum entre os judeus que estavam sofrendo um grande risco, e você vai ver que risco é esse mais para frente. Há apenas a menção de ser feito um jejum, mas o nome de Deus não é citado, não tem uma oração registrada, o que faz parecer que Esther era um livro menos espiritual. Mas desde muito antigamente os judeus já reconheciam, pelo menos há 300 anos antes de Cristo, o livro de Esther já era considerado um livro inspirado por Deus. E por quê? Porque apesar de não mencionar o nome de Deus, a provisão de Deus está ao longo de todo o livro, ainda que o nome de Deus não seja mencionado. Amém? O que nos diz muito sobre a operação de como Deus age, que nos diz muito sobre como Deus executa a sua vontade. E aqui já serve de lição para nós, já aprendemos uma lição com o livro de Esther, ainda nessa introdução. Tem pessoas que associam a obra de Deus, o agir de Deus, a coisas espetaculares, extraordinárias, visíveis, aquelas coisas miraculosas, maravilhosas, extraordinárias. E não negamos, Deus age em coisas extraordinárias. Curas, milagres, coisas espantosas, coisas que ninguém nunca viu. Deus age nessas coisas. Mas, irmãos, Esther prova para nós que é possível ver a providência de Deus, o agir de Deus nas entrelinhas, em coisas que não parecem vir de Deus. Já aconteceu isso com você? De olhar para algo e você dizer assim, isso nem parece uma coisa que vem de Deus. Isso é um detalhe. Isso é uma coisa aparentemente fora daquilo que costumamos chamar de agir de Deus, mas ainda assim contribuiu para Deus fazer algo. Isso é o livro de Esther. É o agir de Deus nas entrelinhas. É o agir de Deus sem que haja algo que nós olhamos assim, eita, isso realmente foi Deus que fez. O que prova para nós, irmãos, que nós não podemos encaixotar o agir de Deus. O que prova para nós que nós não podemos restringir o agir do Senhor. Esther está para nós, esse livro maravilhoso está para nós, para que nós entendamos que o agir de Deus é como Ele quer, e o querer de Deus, a vontade de Deus é diverso.
é multiforme, tem muitas formas de Deus agir. Deus age intervindo diretamente, mexendo estruturas, fazendo coisas espetaculares aos olhos humanos. Mas Deus também age nas entrelinhas. Quando você lê um livro, às vezes, você tem livros que tem notas de rodapé. Já viu no livro? Você está lendo, tem aquela notinha de rodapé. Eu vou falar aqui, se você rir, você vai se confessar. Eu sei que tem muita gente que não lê aquilo. Está lendo o livro, ou está lendo a Bíblia de estudo, né? Ganha uma Bíblia de estudo. Eu lembro da primeira Bíblia de estudo que eu peguei na minha mão. Foi uma Bíblia Thompson. Quem é que já pegou numa Bíblia Thompson? Bíblia Thompson, uma Bíblia de estudo mais desejadas ali nos começos dos anos 2000. E eu lembro que eu peguei pela primeira vez uma Bíblia Thompson. E era do irmão da igreja. Daí ele disse, pode pegar. Eu peguei e fiquei ali coisa de 2 horas. E eu ficava impressionado mesmo. Quanta nota de rodapé. Quanta coisa. E às vezes você está lendo e você pula a nota de rodapé. Você está lendo a Bíblia, não quer nem olhar a notinha que tem lá e que tem o rodapézinho. Está lendo um livro e tem aquela nota de rodapé que às vezes é quase do tamanho do texto principal. E você pula. Esther é isso. Esther é aquela nota de rodapé que dá sentido. É como se Deus estivesse ali nas notas de rodapé, movimentando, fazendo, deixando que tudo aconteça conforme a vontade dele, e essa vontade se operando no final. Só que tudo no rodapé. Mas diferente dos rodapés que a gente acha que não tem importância, o agir de Deus nas entrelinhas é mais importante do que aquilo que acontece nos ambientes de poder. Aquilo que acontece no palácio e parece ser o mais importante, na verdade é só uma fumaça para o verdadeiro importante, para as verdadeiras decisões, que é o agir de Deus nas entrelinhas. Queridos, é por isso que nós podemos chamar também essa série, poderíamos chamar essa série também de Os Bastidores da Providência. Esther é sobre isso, sobre os bastidores da providência. O que acontece por detrás de tudo aquilo que Deus está fazendo? O que acontece por detrás daquilo que Deus está operando? E nós provamos em Esther, nesse livro maravilhoso, que o agir de Deus, queridos, não é de repente, não é da noite para o dia. Há um processo, há formas, há meios, há caminhos que aos nossos olhos são desconhecidos muitas vezes, mas no plano de Deus, na vontade de Deus, no projeto de Deus, faz sentido, é bom e glorifica o nome dele. Então nós temos aqui, nessa mensagem introdutória, esse rei poderoso, um reino que se estende e que tem um palácio. É interessante que os reis persas, os reis medo-persas, eles não tinham apenas um palácio. Esse palácio de Suzã provavelmente era um dos vários que o rei tinha. Alguns dizem que Suzã era o palácio de inverno de Xerxes, mas ele tinha muitos outros. E ele está reunido ali, primeiro com os nobres, alguns militares. Ele quer impressionar essas pessoas, e eu acredito que ele impressionou, porque ele deu uma festa, se você observou, de 180 dias. É isso mesmo. Ele deu uma festa para esses nobres, para esses oficiais, para esses conselheiros, essas autoridades, pessoas dentre as quais talvez até tinha gente que invejava o poder dele, que queria o lugar dele, que queria estar na posição que ele estava. Ele deu uma festa de 180 dias, e, irmão, pensa comigo, uma festa que começou dia 1º de janeiro e terminou ontem. É isso, 180 dias de festa, 6 meses do bom e do melhor, com os nobres. Não satisfeito, leia o texto comigo. Terminados esses dias, durante 180 dias, versículo 4, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Versículo 5, terminados esses dias, o rei deu um banquete. Não satisfeito em ter feito uma festa de 180 dias para os nobres, a cúpula, os militares, o exército, a parte importante do exército, ele faz uma festa para toda a cidade de Suzã de 7 dias. Imagina aí, Vitor Marcílio, aniversário de 1 ano de Caleb chegando, né? O de Olívia também está chegando, a gente vinha conversando sobre isso. Imagina, Marcílio, uma festa de 7 dias. Vou nem colocar de 180. 7 dias de festa. Irmão Marcílio disse que está liberado, ele disse que vai ter 7 dias de festa.
7 dias de festa não é para 30, 40 convidados, é para toda a cidade, com tudo que há direito. O que nós temos, irmãos, aqui nessa passagem é um puro exibicionismo. É um rei querendo mostrar, e isso está muito explícito no texto, e não sem propósito. Ele quer mostrar, versículo 4, durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. É por isso que o título dessa reflexão é Pequeno Poder, Grande Exibição. Agora eu quero que você olhe para o projetor. Olha para esse projetor, que maravilha, né? Está vendo como a tela fica grande? Mas essa enorme tela que nós estamos vendo aqui, ela é a projeção que vem de uma lente desse tamanho ali, ó. Desse tamanho. E de uma imagem que é infinitamente menor ali, infinitamente não, bem menor ali no computador. Essa mecânica que está acontecendo, ela ilustra o que está acontecendo aqui nessa passagem. O poder humano, irmãos, os governantes humanos, os impérios do homem, aquilo que o homem constrói, é especialista em projetar, em fazer algo que é muito pequeno parecer grande. Alguns estudiosos dizem que esse banquete ele foi dado por Xerxes depois de uma batalha bem sucedida contra o rei do Egito, contra o faraó. E ele então comemorou com seus nobres por 180 dias. Isso não é muito certo. Os historiadores discordam a respeito disso. Mas ele estava de alguma forma celebrando, mostrando a sua grandeza, mostrando a sua riqueza. E é assim, é exatamente assim que acontece com todos que lidam com o poder. Pelo menos com o poder humano. Ele precisa ser mostrado. E se você parar para pensar, todo governo humano precisa se projetar. Todo poder humano precisa que o seu poder seja reconhecido. Todo poder humano precisa que as pessoas olhem para ele e digam como ele é bom, como ele é grande. Não é isso que o marketing faz pelos governantes desse presente século? Não é isso que os governantes, e aí eu coloco todos eles, irmãos. Aqui não tem problema não, eu critico todo mundo. É um mal de todo aquele que está no ambiente de poder. Ele precisa que aquilo que ele faz, que aquilo que ele desenvolve, que aquilo que ele produz seja visto. Pareça grande. É literalmente como esse projetor, irmãos. Precisa ser maior do que realmente é, para chamar a atenção. Mas infelizmente isso não é algo que acontece apenas nos ambientes de poder. Nós somos muitas vezes levados por esse tipo de postura no nosso próprio dia a dia. Mas o que acontece, irmãos, é que esse homem que no começo da história está projetando muitas coisas, está aparentando ser um homem poderoso, rico, capaz de fazer o que bem lhe entende, a história logo em seguida, já na semana que vem você vai ficar sabendo o que é que acontece. Mostra que há um limite para um poder humano. Há limite para aquilo que o homem pode fazer. Há limite para aquilo que o homem pode desenvolver. Há limite para aquilo que o homem pode planejar e executar. Esse mesmo rei, inclusive, isso já é histórico, não é bíblico, é a parte da história. Não que a Bíblia não seja histórica, é histórica. Inclusive o livro de Esther é um livro histórico na classificação bíblica. Mas a história mostra que esse rei, batalhou contra os gregos e perdeu. Você talvez já tenha até assistido filmes sobre isso. Tem filmes que narram, as derrotas de Xerxes, contra outros exércitos, principalmente os gregos. Xerxes perdeu para eles algumas vezes e voltava abalado dessas vitórias, dessas derrotas. Mas não apenas na história humana, aqui nessa história, semana que vem você vai ver que toda essa pompa, todo esse poder não garante que o rei tome uma decisão, que ele tenha um desejo, na verdade, satisfeito. É assim que o poder humano é. Ele projeta muito, mas pode pouco. Ele fala muito, mas faz pouco. Já ouviu essa expressão? Fulano fala demais. Porque isso é próprio daqueles que estão de alguma forma implicados, envolvidos com o poder. É isso que o poder faz. Muitas vezes ele pede que a gente mostre aquilo que a gente faz.
E em todos os círculos que nós estamos envolvidos de trabalho, de relacionamentos, aqueles que têm algum tipo de autoridade, algum tipo de poder, são tentados a mostrar serem mais do que são, a projetar uma imagem que não corresponde à realidade, a ser aquilo que não se é. Eu lembro de uma vez que eu estava numa roda de conversa anos atrás, e eu estava ali com várias pessoas, e uma das pessoas que estava naquela roda de conversa começou a falar sobre os seus sucessos ministeriais. Começou a falar sobre quantas coisas havia realizado, quantas coisas havia feito, e fazia isso de uma forma, quase Xerxes. E eu lembro que na época eu era adolescente, mas estava ali alguém que representava uma liderança na minha vida, um mentor, um discipulador, como você queira chamar. E logo após aquela conversa, aquela pessoa disse algo que eu guardo até hoje no meu coração. E ele disse assim, aquele líder disse: olha, cuidado, porque o que nós somos fala muito alto, fala muito mais alto do que aquilo que nós dizemos que somos. Aquilo que nós somos fala muito mais alto do que aquilo que nós dizemos que nós somos. Xerxes está projetando uma imagem: eu sou um rei poderoso, eu sou um rei generoso. Havia uma regra nesse segundo banquete de 7 dias que toda a cidade participou, e a regra é: beba o quanto você quiser. Eu tenho condições de fazer isso, porque eu quero mostrar a minha glória, eu quero mostrar o quanto eu sou bom. Mas fique com essa regra, essa é a regra principal, dessa reflexão de hoje. Aquilo que nós somos fala muito mais alto do que aquilo que nós dizemos que somos. Isso está prestes a acontecer com Xerxes. Toda a sua riqueza, todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua voz de comando, todo o esplendor do seu reino não vai ser suficiente para que ele tenha um pedido atendido. Logo em seguida no texto. Vou dizer não, para você ficar com curiosidade de ler em casa. O que é que isso nos ensina, irmãos? E eu quero aplicar então essa reflexão para nós hoje. Primeira coisa que nós podemos extrair desse texto é que somos enganados pelas aparências do poder muitas vezes. Eu trouxe essa frase para você refletir de que aquilo que nós somos fala mais alto do que aquilo que dizemos que somos, porque muitas vezes nós somos enganados por aquilo que as pessoas mostram, projetam, dizem, arvoram, evidenciam. Mas volto a dizer, grava isso no teu coração: aquilo que somos, aquilo que as pessoas são, fala mais alto do que aquilo que elas dizem e aparentam que são. Os capítulos seguintes vão mostrar que esse poder suntuoso, essa riqueza, ela é inútil em algumas questões reais e práticas. E tem sido assim muitas vezes com os poderes humanos. Eles falham naquilo que prometem. Toda a projeção é a outra coisa que nós precisamos colocar aqui. Toda projeção é a tentativa de transparecer uma imagem que nem sempre corresponde à realidade. Enquanto o poder humano, ele é autoproclamado e nada produz, porque nada foi produzido aqui a não ser vaidade. Nada foi gerado aqui a não ser pompa, a não ser autoconvencimento. Enquanto o poder humano autoproclamativo nada produz, o verdadeiro poder já estava operando. Enquanto Xerxes parecia ser poderoso, Deus já estava trabalhando nessa história para a finalidade que ele iria cumprir na vida de cada judeu que vivia naquele contexto, mudando a sorte dos judeus. Então, irmãos, nós concluímos comparando esse ambiente de poder, de exibição, de riqueza, de autoridade, de majestade, e que nos leva à reflexão de que nós não podemos confiar naquilo que é projetado, mas naquilo que é real na vida das pessoas.
Nós precisamos fazer um comparativo de como funciona no reino de Deus. Assim é no ambiente humano. Autoprojeção, autoproclamação, marketing. Alguns diriam que o que Xerxes aqui está fazendo é pão e circo. Ele está projetando a imagem dele para agradar os nobres e também o povo. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que o reino não trabalha na lógica da autoprojeção. E agora eu quero ler um texto com você. Abra comigo em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Mateus 12, a partir do 15. Olha o que diz o texto. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Preste atenção. Eis o meu servo escolhido, ou o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Agora preste atenção. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. O que esse texto está dizendo ao falar que Jesus dizia para as pessoas que ele curava: olha, não conte para ninguém quem eu sou. E aí Mateus ele lembra do profeta Isaías que fala: olha, esse meu servo, se referindo a Jesus, ao Messias, ele não vai gritar nas ruas. Ou seja, entre aspas, ele não vai fazer marketing a respeito do que ele faz. Ele não vai clamar nas ruas, ele não vai querer que o nome dele seja conhecido. Aí você vai dizer: mas as multidões não seguiam Jesus? Seguiam, mas não seguiam pelo que Jesus projetava, seguiam pelo que ele era. As pessoas seguiam Jesus não porque ele projetava uma imagem, não porque ele fazia um marketing, não porque ele queria ser conhecido, não porque ele queria ser famoso, mas porque a presença de Deus, o Espírito Santo e o propósito que havia sobre Cristo atraía as multidões pelo que ele era. Então a lógica do reino de Deus, irmãos, não é a autoprojeção, como Xerxes. A lógica do reino é a mesma de Jesus. Que as pessoas nos sigam, que as pessoas nos tenham como exemplo, que as pessoas nos tenham como referência, não pelo que projetamos, mas pelo que somos. E aí fica a pergunta de reflexão para nós essa noite. Quem as pessoas conhecem de você, ou o que as pessoas conhecem de você, é baseado numa projeção ou no que você realmente é? Será que nós temos vivido como Xerxes, procurando fazer os nossos espetáculos, as nossas festas, fazer aquilo que de alguma forma projetará a imagem que nós queremos que as pessoas tenham de nós? Isso é muito importante a gente pensar, irmãos. Porque a lógica do reino de Deus é ser como Jesus. Que as pessoas se inspirem em nós é maravilhoso. Que as pessoas queiram nos imitar se nós somos imitadores de Cristo é maravilhoso. Paulo disse isso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas que seja por algo que nós somos. Amém? Fique de pé para nós orarmos. Antes de nós orarmos, encerrando, não apenas pela palavra, mas encerrando esse culto, o irmão Andrew pediu uma oportunidade para ler um texto da palavra de Deus. Eu vou passar para ele, para essa leitura, e aí logo em seguida nós oramos encerrando esse culto. Paz, igreja.
Abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Todos acharam? O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos dos céus, troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Segunda Reis 22. Puderem abrir. Versículo 3. Segunda Reis 22. Esta palavra ela veio nas minhas mãos por 3 vezes. Essa foi a terceira vez, aí eu entendi que era para falar sobre ela. Lê. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Euquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram ao do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenham seu encargo na casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para que reparem os estragos no templo, e aos carpinteiros, e aos construtores e os pedreiros, e que comprem madeira, pedras lavradas, para repararem os estragos do templo, mas não é necessário que preste contas do dinheiro que lhe foi entregue, porque são honestos. Esse tempo aqui foi quando a igreja estava bem corrompida, aí Deus trouxe a restauração e mandou para que houvesse a restauração. E isso, hoje em dia, o templo somos nós, e Deus hoje fala conosco para que haja restauração dentro do templo que somos nós. Que cada um se examine a si mesmo e que se conserte, pois Deus está movendo este lugar. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos a superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para que esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele havia me ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareciam tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos o Espírito, sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos
Sou toda a casa de Israel. Eis que dizes: nossos ossos estão secos, perdemos as nossas esperanças, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e vos farei sair delas. Ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei.